Muito bem, né? Boa noite, amados. Depois de tanto tempo, a gente poder estar junto aqui outra vez, né? Meditar nessa palavra maravilhosa do nosso Deus. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias. Vamos ficar de pé, né, gente? Por favor. Para não perder o costume. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 550. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai, por tua palavra, Senhor Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos dê discernimento, Pai, do que está exposto aqui, do que vai ser exposto aqui, Senhor Deus. E que possamos, ó Deus, aplicar isso nas nossas vidas, ó Deus. Que assim como essa mulher, Pai, foi transformada por tua palavra, Deus, que saiamos daqui nesta noite, ó Pai, transformados, ó Deus. Ainda que muitos de nós, ó Pai, já tenham te recebido como Senhor e como Salvador, Deus. Mas se há porventura aqui, Pai, algum coração que ainda tem dúvidas, Senhor Deus, quanto o seu poder, quanto ao seu senhorio, Deus, quanto a salvação recebida de Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, liberta essa pessoa, Pai, desta dúvida, Pai, nesta noite, Deus. Para a glória do Teu santo nome, Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podem sentar? Meus irmãos, eu gosto muito de um aparelhinho chamado televisão. A televisão, para quem não sabe o seu mecanismo, ela funciona de uma maneira bastante interessante. Não sei se vocês sabem, mas a imagem que você vê na televisão, provavelmente metade dela já não existe mais a partir do momento que você vê. Isso acontece porque eles aplicam uma lei da física chamada lei da persistência retiniana, que é a capacidade que os nossos olhos têm de reter uma imagem por um determinado tempo. E a televisão faz uso desse processo. E interessante que pouco tempo atrás eu estava vasculhando os negócios na internet lá, né, o tal de YouTube, e eu descobri um canal bastante interessante,
que é um canal que fala sobre... fugiu a palavra agora. Ilusão de ótica. O que essa ilusão de ótica faz? Existem várias ilusões, mas uma ilusão bastante interessante é que quando você olha para um determinado objeto e você pensa que está vendo um determinado objeto, mas quando você olha com um pouquinho mais de atenção, você vê que é outra coisa. Então, às vezes você vê o rosto de uma pessoa, você vê o rosto de um animal, tá? Isso é a ilusão de ótica. Isso é bastante interessante, porque a gente às vezes pensa que está vendo uma coisa, mas no fundo é outra coisa bastante diferente daquilo que a gente vê. E mais ou menos foi o que aconteceu com Simão. Ele viu uma coisa que na verdade era outra. Então isso nos leva a pensar que nós também precisamos ter cuidado com aquilo que a gente vê, porque os nossos olhos podem nos enganar. Aquilo que os nossos olhos veem pode nos enganar. E por causa disso nós podemos ter uma visão distorcida dos fatos. Para a gente entender como chegou a essa situação, vamos pensar um pouquinho na questão de Simão. É muito provável que o fato narrado por Lucas tenha se dado no sábado. Por quê? Porque geralmente era costume das pessoas, principalmente de líderes da sinagoga, convidar os rabinos ou mestres que tenham ensinado nas sinagogas para comer em sua casa. Então, provavelmente, Simão fosse uma dessas pessoas, ou um líder de uma sinagoga, ou um deles, né? E é muito provável também que Jesus estivesse ensinado nessa sinagoga, motivo pelo qual Simão poderia ter convidado Jesus. Mas nós sabemos também que Jesus ele não era muito dado a pregar em locais fechados, ele gostava mais de pregar, por exemplo, ele ia para o templo, ele não pregava dentro do templo, ele pregava no pátio. E por que ele fazia isso? Porque, por razões óbvias, dentro do templo, teóricamente, os santos, que era como os fariseus e os sacerdotes se achavam. Eles se julgavam santos. Logo, lá dentro não era lugar de pecadores. Mas Jesus veio para fazer o quê? Buscar e salvar aquele que se achava perdido. Ele veio ao encontro de pecadores e não de santos, não de salvos. Um outro ponto também que é provável é que essa mulher em questão, ela tenha ouvido a pregação de Jesus nesse mesmo dia. Isso nos leva a entender que se ela ouviu essa pregação, significa que Simão também ouviu a mesma pregação que ela. Se Jesus pregou dentro da sinagoga ou fora dela, é o que menos importa. O que importa para nós aqui é que tanto Simão quanto essa mulher pecadora ouviram a mesma mensagem. Qual a diferença para Simão e para essa mulher com relação a essa mensagem? Qual o efeito para a vida dos dois? Simão, ele provavelmente sentiu o desejo de continuar ouvindo o que Jesus falava. Se Jesus pregou lá dentro, ele quis continuar ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Por isso convidou para sua casa. Se Jesus pregava lá fora, Simão também teria ouvido. Falou assim, opa, esse cara fala umas coisas bastante interessantes, vou convidá-lo para almoçar comigo, ou para jantar comigo, no caso aqui, para ouvir, né, mais a respeito do que ele tem a dizer sobre o reino dos céus. A diferença entre Simão e aquela mulher é que a palavra que ela ouviu, apesar de ser a mesma que Simão ouviu, essa palavra penetrou no coração dela como uma lança. Porém, não uma lança mortífera, mas uma lança vivificadora. Trouxe para essa mulher arrependimento. Trouxe para essa mulher, apesar da lágrima dela, uma alegria que ela não podia conter.
E por esse motivo ela foi à casa de Simão, se apresentar diante do seu Salvador. O versículo 37 vai nos mostrar o seguinte, que essa mulher ela não foi convidada por Simão, até porque uma mulher não era bem-vinda nesse tipo de reunião, naquele período, naquele tempo. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava lá. O texto diz o seguinte, que sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, vejam que ela toma uma decisão de ir para lá, e não foi algo que aconteceu por acaso. Ela foi para lá decidida. Não foi alguém passou, Jesus está lá na casa do Simão, o fariseu, vamos? Não, foi algo feito de caso pensado. Ela tomou a decisão de ir. E a questão é, será que nós temos tomado decisões de ir ao encontro de Jesus? Temos tomado essa decisão? Se encontrar com Jesus todos os dias da nossa vida faz parte da nossa vida? Ou tem feito parte da nossa vida? O que nos faz entender ou concluir que foi um fato premeditado por ela, é justamente o fato dela ter tomado esse vaso. Ninguém anda pela cidade carregando um vaso de alabastro com unguento. Então ela fez isso propositalmente. E a gente percebe aí que ao fazer isso, essa mulher também corre alguns riscos. Por exemplo, ela poderia ser expulsa da casa de Simão. E por ser pecadora, ela também poderia sofrer algum tipo de humilhação, até agressões físicas. Mas ela estava disposta a correr esse risco. Cabe a pergunta para nós também: estamos dispostos a correr risco por amor a Jesus? Convém refletirmos a esse respeito. Só que essa mulher ela jamais poderia sofrer qualquer tipo de humilhação. Por quê? Aquele que se humilha, aquele que a si mesmo se humilha, ele não pode ser humilhado. E a gente percebe que ela se humilha aos pés de Jesus. No versículo 28, vai dizer que ela está por detrás de Jesus, aos seus pés. Se lançar aos pés de Jesus demonstra não somente um ato de humilhação, mas de reconhecer a autoridade de Jesus. Ela era incapaz de se pôr diante dele. Logo, ela estava por detrás aos pés dele. E nesse momento ela se desmancha em lágrimas. E que se derrama sobre os pés de Jesus. E ao molhar os pés de Jesus, ela tem uma atitude também um pouco drástica, vamos dizer assim. Porque ela precisa soltar os cabelos para poder secar os pés de Jesus. E é nesse momento que Simão aponta o dedo para ela. Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Um fato importante que a gente precisa observar também, que só quem reconhece o peso e a extensão do seu pecado e o perdão recebido revela total gratidão. Você tem sido grato a Deus, amado, pelo perdão que você recebeu? O problema é que aquela mulher, ao tocar os pés de Jesus, ela traz para si o olhar de condenação de Simão. Como eu disse, Simão aponta o dedo para ela. E interessante que ao apontar o dedo para ela, isso também respinga em Jesus. Jesus não é bem aquilo que eu pensava, não é bem o profeta que eu imaginei que seria. De fato, será que ele é mesmo profeta? Se ele fosse, saberia quem é essa mulher que está tocando nele.
Para Simão também era inconcebível, não só para ele, mas naquele tempo, né, na verdade, era inconcebível que uma mulher tocasse um homem público, a menos que essa mulher fosse talvez uma meretriz. E essa mulher não só tocou os pés de Jesus, mas também beijou os pés dele, secou com seus próprios cabelos. E para isso precisou soltá-los, o que demonstrava não se tratar de uma mulher de bem. Não era uma mulher confiável. Ao soltar os cabelos, na verdade, ela revela quem ela é. Eu sou pecadora. Isso cabe também uma reflexão para nós. Será que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos dele como pecador ou como alguém tão santo que pensa que não precisa de arrependimento, que pensa que não precisa de perdão? No versículo 29, a gente vai começar a ver o fariseu de fato olhando para aquela mulher, mas de uma maneira muito agressiva. Ele olha para aquela mulher com um olhar de condenação. E por que ele faz isso? Porque ele é um homem cego espiritualmente. Então tudo que ele consegue ver naquela mulher é uma pecadora. E só isso, mais nada. E por ver apenas a pecadora, ele exerce sobre ela um juízo condenatório. Ele não consegue ver uma pecadora arrependida. Apenas uma pecadora. Penso que nós também, em algum momento, a gente também age dessa mesma maneira. Você já parou para pensar que às vezes alguém chega para você, ou até mesmo para mim, né? Eu me incluo nessa, é claro. E fala assim, o fulano hoje diz que é crente. E você fala assim, aquele cara? Há um tempo atrás, eu não sou muito dado, né? As pessoas se conhecem, que eu não sou muito dado a ficar mexendo nessa questão de rede social, somente Facebook. Eu tenho Facebook só para assistir os cultos aqui da igreja. Mas um dia lá eu resolvi fuçar aquele trem lá e encontrei um comentário, na verdade uma repostagem de uma menina lá do interior onde eu morei, lá no Espírito Santo, onde essa pessoa colocou assim: o sujeito matou e roubou, agora põe uma Bíblia debaixo do braço e diz que é santo, que está salvo. E eu que só tomo a minha cerveja? Eu não sou muito de comentar não, mas nesse dia eu fui obrigado a comentar. Eu coloquei, o que importa, na verdade, é o arrependimento. Se essa pessoa se arrependeu, quem somos nós para poder julgar? Né? E às vezes eu só tomo uma cerveja mesmo, mas e as coisas que eu faço além disso, que eu não me lembro? Ou que eu não quero expor? Então, precisamos também ter esse cuidado de quando olharmos para as pessoas, a gente não lançar sobre elas juízo condenatório. Simão foi enganado pelo que os seus olhos podiam ver. Consequentemente, não podia ver em Jesus o Messias. Ele esperava um profeta na sua casa. Mas quem estava lá de fato não era um profeta, apesar de. Mas quem estava lá era o Messias. E além disso, Simão também não podia crer que Deus poderia salvar uma pecadora. Isso quer dizer, amados, que não importa a quantidade de pecados, não importa a extensão dos nossos pecados, Deus tem perdão para nós. Essa semana, né, acho que anteontem, se eu não me engano, eu estava terminando de organizar a pregação, e eu conversava com a Gabriela justamente essa questão, a questão do pecado, né, do ponto de vista de Deus. Porque aquilo que o mundo vê como crime, Deus vê como pecado. Portanto, o mentiroso, o adúltero, o corrupto, apesar de que corrupção é crime, né?
ainda que do ponto de vista da lei humana não seja crime, mas do ponto de vista de Deus é pecado. Então não importa se eu sou mentiroso, ou se eu sou adúltero, ou se eu sou assassino. O juízo é o mesmo, consequentemente, a condenação também. Então, quando Simão olha para aquela mulher, ele não consegue perceber que Deus, na sua infinita graça, é capaz de salvar aquela pecadora, porque ela é pecadora demais para ser salva, ao contrário dele. Ele já se julgava santo, já se julgava salvo. Simão também, nesse momento, revela dúvidas a respeito de Jesus. De fato, para ele, Jesus não era o profeta que ele pensava ser. Então, se Jesus não era o profeta que ele pensava ser, por que ele convidou Jesus para sua casa? Porque ele queria saber o que Jesus tinha para dizer, ele queria ouvir Jesus, ele queria continuar ouvindo Jesus. E a questão é, será que quando a gente vem para a igreja, a gente de fato vem por causa de Jesus, ou a gente vem por causa da pregação, ou por causa do pastor, ou por causa do... Acontecem umas coisas interessantes comigo, né? Aos domingos eu venho ao culto pela manhã, e à noite eu gosto de ouvir na verdade eu acompanho o culto de duas igrejas. Da primeira igreja presbiteriana de Recife, geralmente é o Augusto Nicodemos que prega, mas para mim também pouco importa se é ele ou se é outro, eu assisto do mesmo jeito. E acaba da igreja de Recife, eu já mudo para a igreja de Pinheiros. E geralmente quem prega lá também é o pastor Hernandes Dias Lopes. São dois caras que eu admiro bastante. E eu evito, acompanhar cultos de outras denominações por questões até bíblicas mesmo, para que eu não me deixe levar por qualquer vento de doutrina. Então, procuro ficar mais próximo daquilo que é da nossa realidade. Tá? Mas a questão é a seguinte, eu gosto de ouvir a pregação dos caras, eu gosto de vir aqui, nós temos ótimos pregadores. Mas a pergunta é, o que isso muda na minha vida? Se eu não puser em prática aquilo que eu aprendo com eles. Então veja que Simão, ele convida Jesus para sua casa porque ele quer continuar ouvindo o que Jesus tem a dizer. E como profeta, ele quer saber o que Jesus tem a revelar. E o que Jesus revela? Jesus revela que somos devedores. Óbvio que uns mais, outros menos, mas todos somos igualmente devedores. Então, por meio da parábola, Jesus revela que tanto Simão quanto a mulher são devedores, ambos igualmente incapazes de pagar. Por mais que Simão se julgasse santo, ele é incapaz de pagar a dívida que ele tinha com Deus. Então, nenhum de nós tem condições de pagar a dívida que temos com Deus, e por isso nós necessitamos do seu perdão. A verdade é que Simão é tão pecador quanto a mulher, mas seu pecado, por ser um pecado invisível, demonstra uma cegueira espiritual. Todos que olhavam para a mulher sabiam, é pecadora. Mas quem olhava para Simão não tinha condições de dizer se ele era pecador. Talvez ele tivesse uma vida até bacana. Boa, um jeito bacana de se viver, se portava como um santo. Mas o problema de Simão é que, como fariseu, ele era muito ligado a quê? A rituais. Ele era um ritualista. Era um religioso. Todo sábado estava lá na sinagoga, mas e a vida dele sem salvação? Como é que estava? E assim como Simão, Jesus também via uma pecadora naquela mulher. Mas qual que é a diferença na visão dos dois? É que ao contrário de Simão, Jesus via uma pecadora arrependida. Algo que ele não via em Simão. Simão continuava o mesmo pecador, perdido, pelo menos até aquele momento,
condenado ao inferno. Aí outra questão interessante, é porque Simão não se via como pecador, por isso ele achava que não tinha do que se arrepender. E este, meus amados, é o pior tipo de pecador. Ele não consegue se ver como pecador. Não consegue entender a necessidade de arrependimento. Eu tenho que me arrepender de quê? Por isso, precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam, à luz da palavra, pesar a sua vida. Certa ocasião, a gente participava do encontro e ficou uma pessoa no meu grupo, sinceramente eu não me lembro quem, e a gente estava debatendo alguns assuntos ali, e uma dessas pessoas que estavam no meu grupo, um dos encontrantes, disse o seguinte: eu sou melhor do que muita gente que está na igreja. Na hora, assim, para não trazer constrangimento, eu preferi ouvir aquilo e ficar calado. É claro que eu estou falando aqui de uma pessoa não salva, tá, gente? É uma pessoa que ainda não reconheceu que necessita de perdão. Só para ilustrar a visão de Simão. Uma pessoa que se julga melhor do que os que estão dentro da igreja, ele jamais virá para a igreja enquanto ele não perceber que ele é tão pecador quanto aquele que está lá dentro da igreja. E que ele tem uma dívida com Deus que ele é incapaz de pagar. Cabe a nós mostrarmos isso para as pessoas. Jesus também revelou que Simão era um anfitrião negligente, pois não o tratou com o devido respeito, de acordo com o costume da época. Talvez por não crer que Jesus fosse mesmo um profeta. Convidou porque queria ouvir Jesus falar. Porque a gente poder entender isso aqui, né? Porque Jesus está chamando a atenção de Simão, porque Simão não ofereceu para ele água para os pés. Então vamos pensar a seguinte situação. Naquele tempo não existia carro. Cavalos, só quem tinha muito poder aquisitivo tinha um cavalo. Quando muita pessoa tinha um jumento que era para trabalhar, não era para passeio, era para serviço mesmo. De forma que as pessoas andavam a pé até a casa dos outros. E de chão, terra. Então as pessoas sujavam os pés. Quando uma pessoa convidava alguém para ir à sua casa, especialmente, né, quando se tratava de um convidado especial, no caso, geralmente, numa situação dessa aqui, era um rabino ou um mestre, era natural que a pessoa fosse recebida, né, com um beijo de boas-vindas. O que Simão não fez com Jesus. E já que eles não tinham mesa com cadeiras, se sentavam às vezes ou em almofadas ou em divãs, né? Geralmente eles sentavam inclinados para esse lado e as pernas ficavam para trás. Por isso que a mulher se lança aos pés de Jesus por detrás dele. Mas pensa você comendo, olhando para o caboclo ali do seu lado com o pé todo sujo. Também era comum, porque como você andava longos trechos e suava, e cá para nós, não tem nada que fede mais do que uma cabeça suada. Então era natural também que se oferecesse um azeite, um óleo perfumado para se passar na cabeça. Só que Simão não beija Jesus, não oferece óleo para ungir a cabeça de Jesus. Você poderia esperar que ele lavasse os pés de Jesus? De jeito nenhum. Jamais faria isso. Então, ao contrário de Simão, a mulher se verdadeira serva, pois lava os pés de Jesus, característica de um serviçal humilde. E aquele que se humilha será exaltado. O próprio Jesus disse isso. Então, nós temos aqui um anfitrião repreendido por Jesus, a partir dos versículos 44 e 46, a 46 no caso,
e uma pecadora exaltada. Jesus faz uma pergunta para Simão, bastante interessante. Ele pergunta para Simão: vês esta mulher? Óbvio que Simão está vendo a mulher. Ele não era cego. Mas a pergunta de Jesus para Simão é: você vê a atitude dessa mulher? A atitude dela não era a atitude de uma pessoa arrogante, por mais que de repente ela tivesse sido uma pessoa arrogante. Mas a atitude de uma pessoa humilde. E Jesus usa essa mulher como exemplo. Por quê? Porque tudo aquilo que Simão deveria ter feito, ela fez. A questão aqui é que essa mulher, ela se via tão indigna diante de Jesus, que ela jamais poderia ungir a cabeça dele. Isso significaria dizer que ela está em pé de igualdade com ele. Portanto, ela se lança aos pés e unge os pés, não a cabeça. Ao contrário daquela outra mulher que unge a cabeça de Jesus em Betânia. Jesus não era apenas um profeta, como pensava Simão. Ele era aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Jesus diz a Simão, e para aquela mulher também, que os pecados dela estão perdoados. É importante a gente ressaltar, gente, a partir dos versículos 47 a 49 aí, quando Jesus começa a tratar dessa questão do perdão dessa mulher, é importante ressaltar que o perdão dos pecados é uma obra da misericórdia de Deus. Deus ele tem que usar de misericórdia para conosco, para poder nos perdoar. Se caso contrário, nós estamos condenados. Portanto, não foi por ela se humilhar, não foi por ela lavar e ungir os pés de Jesus, muito menos porque ela muito amou, mas por causa da misericórdia de Deus por meio da fé. Sendo assim, tanto Simão quanto as pessoas que com ele estavam poderiam ser salvos se tivessem fé. E Jesus revela que a salvação é por meio da fé. No versículo 50 ele vai dizer: mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Por que Jesus diz isso? Quando Jesus fala para Simão, olhando para a mulher, diz para Simão que os pecados dela estavam perdoados, começou um burburinho. Opa, peraí, quem é esse cara que até perdoa pecados? Mas Jesus deixa claro para aquelas pessoas que aquela mulher teve os seus pecados perdoados e foi salva por causa da fé. Portanto, não foi por causa de obras, nem por intercessão dos santos, ou de uma certa virgem, chamada Maria, apesar de amar demais essa mulher, ou mesmo pela caridade. Essa questão da intercessão dos santos é interessante. Eu creio na intercessão dos santos, não na intercessão dos ídolos. A palavra de Deus garante que nós somos santos e nós intercedemos pela salvação das pessoas. Mas a diferença, a questão é que a nossa intercessão só tem valor, só tem efeito, se Deus manifestar graça sobre aquela pessoa por quem estamos orando. Senão também não justificaria a gente mandar um missionário para o outro lado do mundo, ou mesmo para o meio dos índios aqui, correndo risco, se a gente não ficasse aqui intercedendo por aquelas pessoas, para que elas sejam salvas. É importante perceber também que essa mulher, ela não foi à casa de Simão para ser salva. Ela foi porque ela já estava salva.
Quando ela ouviu a pregação de Jesus, como eu disse, aquilo foi como uma lança no coração dela. Só que em vez de matá-la, trouxe vida para ela. Então ela estava ali na casa de Simão com um objetivo claro, de demonstrar gratidão e amor a Deus por tê-la perdoado e salvado. Não foi lá em busca de salvação, mas para demonstrar que ela estava salva. Por mais que ela ainda fosse pecadora, ela não era mais a mesma pecadora. Agora ela era uma pecadora arrependida. Recebida, né, vamos dizer assim, por Deus com festa no céu. É interessante que sem a conversão, aquela mulher até poderia ter ido na casa de Simão, porém com um outro motivo, com uma outra motivação. De repente até com o intuito de seduzir alguns daqueles homens para ganhar algum dinheiro. Só que a atitude dela agora é diferente. Não é mais a mesma atitude. Então, amados, será que nós estamos dizendo para pessoas que somos novas criaturas, somos convertidos? Será que nós temos demonstrado atitudes diferentes de pecadores não arrependidos? Precisamos pensar nisso. Precisamos também pensar que ser religioso e gostar de ouvir os ensinos de Jesus não faz de nós pessoas salvas. É necessário arrependimento e conversão. Conversão o que é? É mudança de atitude, além da prática de vida, da vida ou de uma vida piedosa. Compaixão, misericórdia, tudo isso faz parte do caráter de Deus. Precisamos viver dessa mesma maneira. Precisamos também ter o cuidado para não julgarmos as pessoas com base no que vemos ou ouvimos a respeito delas. Porque nós somos incapazes de sondar os corações. Eu olho para vocês, eu vejo vocês, eu não sei o que está no coração de vocês. E penso que vocês da mesma forma quando olham para mim. Então, quando você ouvir de alguém que determinada pessoa, por mais avacalhada que tenha sido a vida daquela pessoa, ainda que tenha sido um assassino, ainda que tenha sido um corrupto, como muitos políticos disser assim, sou nova criatura, e desde que, é claro, elas apresentem frutos dignos de arrependimento, nós precisamos crer que isso de fato é verdade. Se a pessoa estiver mentindo, não somos nós que vamos julgar. Ela já tem o juízo e, consequentemente, o castigo merecido. Amém? Então fica essa reflexão para nós, que essa palavra do Senhor seja bênção na nossa vida, que possamos sair daqui, como eu disse, novas criaturas. Se você que veio aqui com dúvidas, você possa sair daqui agora totalmente crente que você é um pecador salvo, não porque você merece, mas porque Deus tomou a decisão de te salvar, porque Ele entregou o seu Filho por você. Amém? Queria convidar o Carlinhos para encerrar para nós o culto. Eu já esqueci. Essa semana eu estava refletindo sobre essa mulher também, achei interessante que, enquanto não tivermos a atitude dessa mulher, que a gratidão é que levou ela a pegar o que ela tinha de mais precioso, que custava muito para ela, o perfume de nardo, claro, não é assim? Caríssimo. Entender que Jesus era digno de todo o esforço, de todo o trabalho dela e lançar sobre ela. Duas coisas me chamou a atenção. Primeiro que o fariseu certinho, ele praticamente não tinha pecado, não tinha problema nenhum.
aquela mulher sabia reconhecer da onde Jesus a resgatou, da onde ela estava, da onde ela foi tirada. E o que vai nos levar a ter uma enorme gratidão por Jesus é saber e reconhecer de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos resgatou. O mais certinho que a gente seja, a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos, nós fomos da glória de Deus, não é mesmo? Então, irmãos, o que nos esperava era a ira de Deus. Diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Você já nasceu pecador. Então, o fariseu ali não tinha nada de melhor do que a mulher, não é mesmo? Você achava que não tinha pecado. Eu costumo falar que a nossa ficha precisa cair, a gente precisa reconhecer. Eu gosto muito de dar meu testemunho pessoal, mas muito. Eu ando ali em Atos 1:8. E toda vez que eu falo daquilo que Deus fez na minha vida, sabe? Eu revitalizo a minha fé. Eu lembro de onde Deus me tirou e onde Ele tem me colocado, e eu sei que é Ele. Eu sei que é a graça dEle, que é a misericórdia dEle. É a mesma atitude dessa mulher, não é mesmo? E Atos 1:8, irmãos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Que a mulher nem precisava falar, porque os homens que estavam ali, tudo apontou o dedo para ela, não é? Nós sabemos quem é essa. Eu costumo dizer que o cara mais falado do mercado central sou eu. É o cara mais falado. E aqui na igreja não tem ninguém que não conheça a minha história. Tem quase 14 anos que eu estou aqui, né? E eu gosto de ser a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Eu gosto de falar que Jesus não tem lata de lixo. Jesus se importa conosco. Então, quando eu lembro de onde Jesus me tirou, a gente tem que rever isso, não é? De como a gente estava perdido. Isso vai gerar gratidão no nosso coração. O que mais tem chamado a nossa atenção aqui é entender que nós não somos os bonzinhos como os fariseus, né? Os mestres da época. Porque conhecemos a palavra, nascemos lá no Evangelho, frequentamos a igreja há tanto tempo, não é? Mas nós precisamos ter aquele mesmo espírito que estava naquela mulher. Eu sou pecador. E se não é a graça e a misericórdia de Jesus, se não é a minha fé nele, eu estou condenado, né? Então vamos orar nessa hora para que Deus gere gratidão no nosso coração. Nós precisamos reconhecer que nós éramos pecadores e a graça de Jesus nos alcançou, amém? Essa é a mensagem, não é mesmo? A misericórdia, a graça que nos salvou. Então ore nessa hora, fala: Jesus, eu quero ser expressão da tua graça, da tua misericórdia. Eu quero ser grato ao Senhor. O que tem que me mover, que leva-me a fazer esforço para estar aos seus pés, te adorando, te dando todo o louvor e toda a adoração que o Senhor é digno, é a tua misericórdia e a tua graça que me alcançou. Então olhe nessa hora, fale com o Senhor, fale: Jesus, eu quero, como aquela mulher, ter uma gratidão pelo Senhor e não medir esforços de maneira alguma, independente daquilo que vão pensar a meu respeito. Eu quero deixar bem claro que eu amo o Senhor e que eu estou disposto a estar nos seus pés, e essa minha atitude chamar a atenção de outros, né? E foi isso que essa mulher fez. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem, nós te louvamos pela tua obra em nossas vidas, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor também nos salvou, o Senhor tem nos amado, e a tua palavra diz, Pai, que nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, muito obrigado, porque nós reconhecemos que a tua graça nos alcançou, nos salvou e tem restaurado a nossa vida, a nossa família,
O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem, por essa palavra, que nos chama uma reflexão a sermos gratos pela salvação, pela graça e a misericórdia que nos alcançou. Leve-nos para a nossa casa, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua poderosa mão. Nos abençoe, continue falando ao nosso coração e nos levando a viver uma vida de gratidão pela salvação. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.